Fala galera do Conjunto Ceará, mais um podcast para conta. Estamos aqui com um podcast para levar para você informação sobre nosso bairro, falar um pouquinho, né, do nossos empreendedores, influenciadores, moradores aqui do nosso bairro através do nosso podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever e mandar aí para a galera de casa acompanhar o nosso podcast. Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, não é isso, Elton? Galera aqui que nos ajuda a manter toda essa estrutura, vem mantendo aqui, né, e abrilhantando aqui com a gente já desde o comecinho. Fácil Imóveis é onde você encontra os melhores imóveis do Conjunto Ceará, em Fortaleza, toda a região metropolitana. Você pode estar falando com a Fácil Imóveis, que eles trabalham com locação, venda, administração de imóveis. Quer avaliar, quer vender? Fala com a Fácil Imóveis que lá eles têm a melhor solução para você. Ponte da Tapioca, onde você encontra as melhores merendas aqui no Conjunto Ceará. Lá tem bolo, buruaca, tapioca, tem waffle, tem cafezinho delicioso. Então, não perde tempo. Se você não conhece ainda, Ponte da Tapioca é a solução para aquela sua fome, viu? Recomendo demais você conhecer. Samuel Jesus, onde você encontra as melhores cama, mesa e banho, rede, toalha, aqui no Conjunto Ceará. Eles ficam localizados na Avenida A, número 1120. Samuel Jesus, lá eles têm um preço de atacado a partir de 5 peças para você, nosso seguidor. Pode ter certeza que lá tem o melhor preço, viu? Cama, mesa, banho, cortina, travesseiro, tapete, tudo que você imaginar, lá tem promoção, viu? Copiador Central, onde você encontra os melhores serviços de gráfica aqui no Conjunto Ceará. Tem banner, plotagem, trabalho com parte de gráfica, parte de gravação em caneca, copo. Aqui, ó, canecazinha lá, foi lá da Copiador Central. Recomendo, se você não conhece ainda, fazer o parte do orçamento lá com o Copiador Central, que lá eles têm o preço justo e barato, é Copiador Central. E Trevo Lavicar, onde você encontra os melhores serviços de lavagem de estética automotiva para o seu carro, é na Trevo Lavicar. Eles trabalham com parte de higienização, parte de limpeza de chassi, parte de vitrificação, parte de higienização por dentro, né? Então, assim, tudo que você imaginar em termo de estética automotiva para o seu carro é com a Trevo Lavicar. Eles ficam localizados ali na Avenida... ali do lado da Avenida L, né, do terminal, número Rua 113, número 11. Quase que não esqueci aqui, esqueci de cabeça, mas lembrei. Trevo Lavicar, tamo junto, obrigado pela parceria. E Docerias de Malia, onde você encontra os melhores doces, bolo confeitado, bolo de casamento, docinho. Então, Doceria de Maria é irresistível. Você não conhece ainda, recomendo você conhecer, já segue eles no Instagram e olha só lá no Instagram deles as delícias que ele tem. E sem mais delongas, né, meu produtor? Vamos pro nosso convidado aqui, um grande amigo empreendedor do nosso bairro, que, assim, a história dele é muito inspiradora, que eu tava tentando encaixar aqui na agenda dele. Então, assim, é um cara incrível que eu acho que vocês de casa aí vão conhecer e vão se inspirar muito aí e acompanhar um pouquinho da história do nosso amigo Ari do IC Móveis. Meu irmão, muito obrigado por ter aceitado esse convite, contar Meu irmão. um pouquinho da sua história, compartilhar com a gente, né? Hoje em dia, sucesso que é a IC Móveis. E claro, né? Você morador que cria do nosso bairro, hoje em dia ganhou o mundo aí. Então, meu irmão, quem é o Ari? Conte o pessoal de Pronto. casa aí que tem um pouco Primeiro, curiosidade de meu amigo conhecer. Ney, eu queria dizer que é um imenso prazer, né? Hoje a gente está tendo essa oportunidade de conhecer pessoalmente, mas para mim você já é um amigo de longas datas, né? Até porque a gente tem algumas coisas em comum, né? E nós estamos envolvidos lá no evento lá do V4, né? Dos Sim. amigos da pracinha do V4. Então, a gente não teve a oportunidade de se cruzar no ano passado, mas eu falava sempre com o meu amigo Iris que, assim, você era um cara que eu já queria, né? Já sinto seu amigo, né? E pela conversa, a breve conversa que a gente teve, é claro que a gente tem muitas conexões, né? Então, um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, meu irmão. Pronto, você pediu para me apresentar, meu nome, Ari José Pinheiro da Silva, né? 53 anos. Sou casado com a dona Luciana, que está em casa hoje. Eu queria mandar um abraço para ela. Pai de 2 filhos, 2 lindos filhos, né? O Ari Filho e a Ariadne. Um filho orgulhoso do seu José Freire da Silva, seu Zé Bento e dona Teté. E tenho como meus irmãos, sou o mais velho de 5 irmãos, que tem a Sheila, né? A Sheila, a Luzia, Gerdier e Aguigeu, certo? Sou natural de Alto Santo, né? A cidade também que eu tenho muito orgulho, né, de ter vindo de lá. Então é isso, meu irmão.
Estamos aqui para a gente bater um papo. Espero que seja, né, um papo agradável aí, que Com certeza, meu irmão. agradeça aos ouvintes. E, Ari, me conta um pouquinho, né, como foi um pouco da sua trajetória, né? Eu sei que você é cria do nosso Conjunto Ceará, estudou aqui nos colégios aqui, né, junto com isso, com a turma e a galera. Então, assim, como foi essa sua trajetória de estudar aqui no nosso bairro, conhecer hoje em dia a geração mudou tudo, né, da época que a gente estudava, escolas. Então, para você entrar, né, no mercado de ser empreendedor, né? Vamos voltar um pouquinho no passado pra gente saber como foi que funcionou, né? Hoje em dia, quem não conhece de casa aí, rapaz, com certeza deve ter, eu tenho um imóvel seu lá em casa, que durou, acho que está com lá uns 5 anos lá. Então, assim, que imóvel de qualidade. Então, assim, pra gente saber a história por trás, né, da IC Imóveis, né? Pronto. Como eu falei pra você, sou natural de Alto Santo, né? Comecei muito cedo lá, entendeu? Era moleque, sei lá, 8, 10 anos, né? Já fui engraxate, já tive pipoqueira, né? Nas festas lá, tinha minha pipoqueira, trabalhei em panificadora, comércio, e tem uma experiência lá, eu ainda era menor, lá, sei lá, seus 15 anos, eu trabalhei numa lanchonete do meu pai, né? Então, lá foi onde eu, digamos assim, aprendi a lidar, né? Com compras, né? Venda, atendimento, né? Enfim. E essa lanchonete era numa cerâmica, né? Aí tive nessa lanchonete um tempo, aí meu pai fechou, aí eu fui trabalhar no escritório da cerâmica lá, né? Foi uma experiência muito boa também, muito enriquecedora, né? Os meus patrões lá eram, de fato, empreendedores, né? Que agregou muito a meu conhecimento, né? Você lembra a idade, mais ou menos, que você tinha? Ali da lanchonete eram uns 15 anos, foi até os 17 e teve uns 2 anos de cerâmica lá, né? Então foi uma experiência muito enriquecedora, né? Aprendizado, participou ali da parte todinha ali do processo, né? Eu tenho muito carinho pela minha cidade, né? Fui lá onde eu construí amizades que duram até hoje, né? Então, eu falo com muito carinho de Alto Santo, né? Mas quando foi em 92, né? Os meus pais resolveram vir morar em Fortaleza e eu digo assim, graças a Deus, porque eles escolheram o Conjunto Ceará, né? O Conjunto Ceará, a minha avó, a mãe do meu pai, morava aqui, né? Então, ele escolheu um bairro, um local que fosse próximo da família dele, né? Aí, na época, moravam alguns irmãos e a minha mãe, né? Então, ele escolheu essa casa ali no V2, né? No V4, né? Enfim. Inclusive, eles ainda moram lá, né? Vizinha praça ali do V4. Enfim. Cara, muito carinho pelo Conjunto Ceará, sabe? Assim, assim foi um bairro que gerou realmente muita identificação, né? Enfim, muito feliz de ter, né, vindo de Alto Santo para cá e meu pai ter escolhido, né, o Conjunto Ceará. Nosso Conjunto Ceará muito amado. Aí, rapaz, assim, como eu costumo dizer aqui, rapaz, fale mal de mim, mas não fale mal do meu bairro, não, porque, rapaz, o bairro é muito rico, é muito próspero, é muito abençoado, né, meu irmão? E aí, grandes empreendedores que nem você estão aí ganhar o mundo e a gente tem aí, né, grandes referências aqui do nosso bairro que estão ganhando o mundo. Eu não sei, viu, Ney? Na época, quando eu cheguei aqui, o Conjunto Ceará era o maior conjunto habitacional da América Latina. Não sei se ainda é, né? Porque. Eu acho que ainda é. Eu tenho que ainda acessar o Google, né? Pois é. E aí, Bruno, tudo bom, meu irmão? Você sabe dizer aí se o conjunto. Pronto, pois ele vai estar olhando pra gente, porque eu acho que ainda é uma cidade, né? Mas foi muita revolução de 92 para cá, né? Assim, o bairro cresceu muito mesmo, né? Então, um bairro autossuficiente, né? Sei lá, 3 bancos, né? Hospital, enfim. E muito feliz, muito, cara. Né, meu irmão? Cresceu demais, cresceu demais. E aí, como foi que você decidiu, quando chegou aqui no Conjunto Ceará, a parte de entrar na parte empreendedora, trabalhou em algum outro canto, ou foi mais a parte do seu pai, ou foi você sozinho, né, para poder começar?
Cara, quando a gente chegou aqui em 92, né, realmente foi muita luta, muito sofrimento, né? É, uma mudança radical, né? Eu sou tanto eu como meu pai, né? A nossa família, as nossas raízes são bem do interior mesmo, sabe? Meu pai, tudo que ele fez na vida quando morava em Alto Santo foi cuidar de gado, né? Então, Uhum. acredito que para ele, eu acho que naquela época ele pensou muito nos filhos, entendeu? Ele queria a evolução dos filhos, né? Então, acredito que ele deve ter sofrido um pouquinho, foi muito difícil ele encontrar emprego pela idade também. Uhum. E eu aqui, o meu primeiro emprego, e eu gosto até de brincar, eu trabalhei no Cinema São Luís, Sim, é ali na Praça do Ferreira, é, né? Praça do Ferreira. Cara, Sim. imagine um matutozinho chegando no primeiro dia de trabalho, entendeu? Aí eu até brinco que, assim, eu trabalhei no Cinema São Luís, não era como ator, não, certo? Eu fui lá como trabalhar na limpeza, entendeu? Uhum. Então, foi uma época, Viu a telona, aquela coisa. Tinha cinema cara, quietinha, né? é isso aí. Mas foi também uma experiência muito boa, sabe? Uhum. É, queira ou não queira, assim, embora assim, a gente é de origem humilde, enfim, lá no Alto Santo eu trabalhava em escritório, né? E aqui não, aí foi um choque de realidade, tanto da cidade, né? Que Uhum. eu confesso que na época eu demorei muito a me adaptar com Fortaleza. Eu tinha uma ligação muito forte com o Alto Santo, né? Sim. Então, no começo eu demorei, né? Aí também foi um pouco de choque, né? Você trabalhar na limpeza, realmente era, enfim. Mas considero como se fosse a época que eu mais cresci como ser humano, sabe? Como pessoa, né? Então, e foi realmente, de fato, uma mudança muito radical na minha vida. Sim, A vinda de Alto realmente. Santo pra cá, entendeu? Era um matuto mesmo, sabe? Assim, um matutozinho. E aí, depois de São Luís, como foi que teve Pronto, esse filho? Tu cara. já tava pensando na época a entrar alguma coisa nesse mercado? Não, não, veja só. É, trabalhei 2 anos e meio no cinema São Luís. E quando eu saí, tinha aqui uma pessoa, uma conterrânea nossa, né, que morava na cidade dos funcionários, e eles, sim, eles trabalhavam com crediário, né, que é o meu ramo hoje, né? Uhum. Então, a minha mãe me fez esse convite, ó, vamos visitar a Helena, né, que ela tá com a mãe dela lá, a mãe dela era muito amiga da minha mãe, né? Aí fomos fazer essa visita lá. Ah, visita muito boa. A Helena é uma pessoa muito amiga, né? Assim, lá de Alto Santo. É, uma visita muito agradável. Aí o marido da Helena me fez esse convite. Ó, cara, eu tô precisando de um cobrador, né? Na época eu tinha só carteira de carro, Uhum. entendeu? Tô precisando de um cobrador porta a porta, né? Eu acho que você já viu falar dessa Sim, expressão sim. galego, né? Galego, é. Já porque eu já trabalhei de PAP, né? Que Ah, chamava foi? PAP, né? Pois é, pois é. Então ele me deu esse desafio lá, ó, cara, eu tô precisando de um cobrador e aí eu falei, Aristarco, cara, eu não tenho uma habilitação de moto, mas na época, né, 94, 95, era rápido você tirar a carteira, né? Eu já tinha de carro, então rapidinho ele me deu lá, sei lá, menos de um mês, eu acho que eu tirei a carteira lá e ele de fato me deu essa oportunidade. E, cara, foi assim. No Cinema São Luís eu ganhava um salário mínimo. Sim. Ganhava um salário mínimo. E eu considero, assim, que eu já fazia muita coisa com salário mínimo, sabe? Eu sempre fui assim, um filho, gostei muito de ajudar meus pais, entendeu? Então, eu acho que eu já fazia miséria com um salário mínimo, certo? Pagava plano de saúde para minha mãe. E lá, como cobrador, cara, eu comecei a ganhar, tipo, 3 vezes mais, Do que entendeu? ganhava como. Como lá no cinema, entendeu? Sim. Né? Não era carteira Era assinada, plano mas, real já, porque muita gente cara, dessa era nova geração não, justamente, não lembra que teve em 94, né? A exatamente, parte ó, da mudança, cara, né? isso plano real aconteceu na minha vida no tempo, as No coisas quando tempo tem que certo, né? acontecer, né? Enfim, aí eu ganhava por comissão, né? Modéstia à parte, é um cara muito esforçado, né? Muito trabalhador. Lá era tipo umas 12 horas de trabalho, assim, corridas, né? Então, cara, quando eu comecei a ganhar digamos, 3 salários, né? Uhum. Então, se com um salário eu já fazia muita coisa, com três, aí, né? Eu sempre fui um cara muito organizado financeiramente, sabe? Assim, Que é importante, né? exatamente.
Então, logo eu fui crescendo, sabe? Logo eu fui tendo as coisas ali. Comprei a minha primeira moto, entendeu? Que quando eu entrei lá, eu comecei a trabalhar na moto deles lá. E o mais bacana, assim, quando eu comecei a trabalhar com eles, é, eu vi que ali já era um grande case de negócio, certo? A venda porta a porta era um grande case de negócio, de Sim. fato, né? Eu fazia cobrança, muita gente simples, muitos bairros, né? Muitos bairros simples, muitas casas simples, mas o pessoal honesto, que gostava de pagar, né? Aí, cara, aquilo já me chamou bastante atenção, né? Então, com o tempo, eu fui tendo a oportunidade de comprar, né? Mesmo trabalhando para eles lá, aí botei um vendedor para ir vendendo para mim ali. Cara, a coisa foi dando certo de tal forma que, com pouco tempo, eu já estava, né, construindo o meu negócio. Então foi, Massa. eu até considero que foi rápida essa ascensão. Nessa parte, quando começou a trabalhar para poder constituir o primeiro negócio, foi nessa parte de imóveis, ou foi primeiro uma ou outra? Não. Porque o empreendedor, ele primeiro tem os seus desafios, os Aham, aprendizados ali, né? aham, E aí eu acho que é muito pouco o cara acertar logo de primeira, né? Tem, aham, tem uns, né? Mas muito pouco aham, esse cara acertar de primeira no empreendedorismo, né? aham. Eu tive nesse meu tempo aí, eu tive algumas experiências que não foram tão exitosas, né? Uhum. Quando eu cheguei aqui, na ânsia de voltar sempre para Alto Santo, eu inventei de comprar queijo, essas coisas, sabe, para voltar a Alto Santo, mas nunca deu certo. Também tentei inventei uma com a minha mãe, porque a minha mãe é costureira, aí inventamos uma confecção lá, sabe? Mas enfim, não deu certo. Uhum. Mas nesse ramo especificamente, na venda porta a porta, é, bom, desde cara, quando eu comecei, sempre foi muito exitosa, né? Então é isso. Fui logo trabalhando para essa empresa, coloquei lá um vendedor, de repente já era dois vendedores, aí de repente já não tinha mais condição de trabalhar para eles, entendeu? Uhum. Aí realmente só tive ascensão. Nesse meu ramo, a verdade é essa, certo? Só tive ascensão. Pronto, aí, assim, para poder você ter essa ideia de montar, né? E ter todo esse desafio. Qual foi o estralo, né? Assim, que você realmente disse, poxa, é isso aqui. Porque eu sou empreendedor também e tal, Aham. mas eu amo a parte do empreendedorismo. E histórias como a sua são histórias inspiradoras, né? Que Uhum. muita gente em casa, às vezes, também tem um negócio, tá escutando a gente, né? E às vezes, ela tá naquele momento ali de rapaz, será que eu desisto? Tá com um momento de dificuldade? E Uhum. você falou muito bem sobre a parte financeira, que a gestão financeira também é muito importante Super importante. sobre dentro do começo ali do negócio, É, né? é. Então, então, quando você decide assim, poxa, é isso aqui. Uhum. Como foi esse estalo que você Pois é. realmente. Você até me fez uma pergunta aí que é, do começo lá, se com que produto era, né? Então, Uhum. na época, quando eu trabalhava para Helena e Aristarco, era cama, mesa e banho, entendeu? Peça pequena, Hum, entendeu? Então, assim, na verdade, o estalo foi aquilo que eu já te falei aqui. Cara, eu ia para os bairros, ia fazer cobrança, né? E existia uma equipe de vendas e eu ia fazer a cobrança, né? Cara, muita gente simples, entendeu? Mas honrava os seus pagamentos, entendeu? Então, e eu tinha dentro de mim esse lance de eu querer fazer algo para mim, né? e Então, fazer a mesma parte do, pronto. do teu seu negócio, né? Lá realmente foi um laboratório para mim realmente começar o meu. Uhum. E eu só segui os passos, né, de venda porta a porta. Agora, obviamente, com o tempo, eu fui percebendo, né? O meu negócio eu comecei com cama, mesa e banho, mas com o tempo eu fui percebendo que era um ramo que já estava ficando um pouco saturado. Aí a gente foi Sim. ampliando Que é para essa, importante, né? O exato, empreendedor saber isso também, né? entender Entender. a necessidade do cliente, né? Então, Uhum. eu já sabia que cama, mesa e banho não atendia 100% às necessidades dos meus clientes, né? Então, na época eu fui evoluindo para que também foi uma febre essa parte de tubulares, né? Camas, estante de tubular. Uhum. E depois, móveis de madeira, né? Aí foi quando realmente decolou, entendeu?
Que legal, meu irmão. Então, assim, né? Você vê, ó, a história, né, sua, foi de uma parte ali de cama, mesa e banho. A gente tem até um patrocinador que trabalha Exato, com isso, Você né? falou aí, eu E lembro. já lembrou lá, né? Aham. Então, e aí você viu a dificuldade e a necessidade de entrar na parte de imóveis por conta de escutar o cliente, né? Uhum. Que isso é importante demais. Meu irmão, que aula aqui que você tá me dando, porque isso muitas das vezes a gente acaba esquecendo o nosso dia a dia de trabalho, né? Uhum. E essa parte de escutar o seu cliente, isso é muito Pronto. importante, né? Porque era uma coisa muito importante que acontecia comigo. Todo santo dia eu estava na porta do cliente, né? Então, estava lá, aproveitava sempre para conversar com os clientes, né? Ter esse laço com o cliente, né? Então, muitas vezes você entende, né? Que, bom, na época era cama, mesa e banho, né? Mas o cliente tem outras necessidades, né? Sim. Então, quando eu fui montando o meu negócio, aí eu já fui trazendo, agregando mais coisas, né? Então, é isso. Massa, que legal, cara. E aí? Aí quando você começou a parte de perceber, expandir, que você necessariamente estava montando sua equipe, estava expandindo, porque queira ou não, quando você começa a crescer, você também tem que começar a administrar a parte do funcionamento por trás, né? Que vai pegar a parte contábil, parte de Pronto. RH, né? Essa parte, como você viu Pronto. lidando com isso, que você agora era um vendedor. Cara, assim, Aham. eu digo que você era um vendedor, né? E aí você entrar agora na parte que a gente costuma chegar ao administrativo, né? Como foi essa transição ali? Pois é, cara, se eu tivesse como dizer assim, um grande diferencial no meu negócio, é porque eu conheço o meu negócio, eu conheço desde a raiz, entendeu? Sim. O fato de eu ter começado ali cobrando porta a porta, né? Lá, tete a tete ali com o cliente, entendeu? Entendendo o cliente também. Isso foi muito importante, né? Saber que às vezes não é porque o cara tem uma boa casa, né? Às vezes tá lá o cliente engravatado lá, né? Mas às vezes não é isso que diz que ele paga ou não, né? Sim. O fato da gente vender para o cliente que às vezes está negativado, tá certo? Que é um diferencial nosso, entendeu? Olha que legal, né? Pois Massa, meu irmão. Então, eu fui entendendo isso do cliente. Mas o meu negócio também precisava evoluir, né? Então, já quando foi para formalizar, né? Eu trabalhei, digamos, uns 2 anos ali na informalidade, mas depois eu tive que formalizar. Aí eu era, né, a pessoa que lidava ali com o contador, né? Agradeço muito meus pais, que foi no início, eles foram de suma importância, né? Porque a minha mãe meus pais, né, cederam ali o espaço da casa deles para mim abrir a minha loja lá, entendeu? Aí formalizei, né? Então, da minha empresa, todos os processos eu trabalhei, todos os processos eu passei por ela, entendeu? Por ele. Então, contratava, demitia, entregava, né? Não era um bom vendedor, não. Eu me considerava mais um bom cobrador, mais um cara muito esforçado, sabe? Muito, enfim. Mas todos os processos da minha empresa eu fiz, entendeu? E aí, assim, você vai aprendendo também com os erros, né? Porque hoje nós temos 29 anos de empresa, né? Então, nos 29 anos não é só acerto, né? Teve muitos erros, né? Então, a gente vai evoluindo, vai aprendendo também com essa, né? Mas, assim, todos os processos da minha empresa eu passei, entendeu? Desde a logística, né? Que hoje, graças a Deus, assim, é uma empresa mais... onde os processos é tudo mais bem definido, né? 130 funcionários, entendeu? Mas de tudo eu passei, de tudo eu fiz, entendeu? Que legal, meu irmão. E você falando aí, né? Realmente, o empreendedor, ele, para vivenciar, e hoje em dia, eu lhe considero como um empresário. Um empresário que eu digo ser um cara de sucesso, um cara que realmente tem uma indústria, uma empresa bacana, tal, tudo mais. E o empreendedor, quando ele começa, né, na sua jornada, né, e como você mesmo falou que passa por todos os processos. Isso é muito importante. E consegue fazer e identificar, né, a parte da evolução, identificar a parte de erros e corrigir, né? Que isso é muito importante. Você identificou falhas, né, talvez em algum processo, foi evoluindo, foi corrigindo, identificou a necessidade do cliente, foi acrescentando mais portfólio, né?
Então, essa parte aí sua, desse feeling, mostra que você é um empreendedor nato. E hoje em dia, graças a Deus, aí tá esse empresário de sucesso aí que a galera de casa aí, né, com certeza conhece as linhas, né, da IC Móveis, os produtos, né? E eu acho que essa sacada sua, né, de ter essa percepção com o cliente, fazer isso aí é uma das coisas, dos diferenciais que hoje em dia tornaram você realmente grande, né? E, não tão grande, mas assim, a gente se esforça, a gente, né, tenta dar o melhor. e aí, e a parte agora, dessa parte dessa estrutura, dessa parte de comandar, né? Hoje, com certeza, né? Você tem todo um know-how, uma equipe por trás, mas essas evoluções, né? Que a empresa em si, ela tem que passar, vai nesse tanto. Porque hoje em dia você ainda trabalha com porta a porta, mas a gente tem a era digital, né? Como foi que você vê essa transição, essa parte de chegar até hoje? Como vocês também, eu já vi um site, você tem um site, né? Vende também pela internet. Então, como foi essa transição de você vir do porta a porta, o PAP ali, né? E aí entrar nessa era digital? Modéstia à parte, eu falo com modéstia, mas assim, em termos de crediário, e eu não deixei de ser um crediarista, eu não deixei de ser um galego, sabe assim, mas... Sim, galego. Por É que um é que chamam galego? Galego, assim... Tem alguma expressão, algum dialeto? É mais aqui do Ceará, né? É do Ceará, né? Em outros locais tem mascate, né? Tem outros nomes, né? Mas eu não deixei de ser. Mas, assim, é outra qualidade que eu trago para nós, né? Eu nunca deixei de pensar na frente, né? Assim, ó, sempre dava um passo. Se um dia você conhecer a nossa empresa, você vai perceber isso. Que dá um passo, se estrutura, vai crescendo, entendeu? Então, esse processo de estruturar a empresa sempre foi uma preocupação minha, né? Duas grandes preocupações. Financeiramente, né? Você está bem estruturado financeiramente e evoluir um passo de cada vez, né? Nunca tentar atropelar os processos, né? Então, assim, nesse processo, obviamente, você depende de pessoas, né? E isso, eu dou graças a Deus, assim, eu tenho uma equipe muito boa. Hoje, nós temos, em todos os setores, sabe, assim, grandes gerentes, né? Grandes pessoas que ajudam a nossa empresa a crescer, né? Então, é isso. Sempre tive essa preocupação, né? Se estruturar primeiro para dar um passo à frente, né? Sim. Então, com certeza isso é também um diferencial da gente lá. Que massa, bacana. Eu me lembrei aqui, né? Assistindo também, eu gosto de alguns podcasts, né? De alguns parceiros. E aí veio o cara apareceu pra mim, né, do dono da iByte, né? Certo. Estrutura, né, bonita, e tudo mais, história dele bacana. E ele falou logo no começo dele que é uma pergunta, tô contando essa história, que é uma pergunta que eu quero fazer a você, né? Sobre a parte do compromisso em honrar com os fornecedores, né? Porque a história que ele contou sobre um fornecedor que ele teve um prejuízo numa mercadoria, né? Ele comprou tantos monitores e aí acabou sendo furtado. E a seguradora não colocou seguro e ele também não tinha colocado e acabou ficando prejuízo. E o cara que vendeu pra ele disse, poxa, eu levei o cano. Aí ele negativo, você levou o cano mesmo, irmão. Eu vou honrar com você, pagar os monitores que querem desse a um prazo, eu vou honrar. E esse cara, tudo que era de tecnologia mandava pra ele, depois desse compromisso que ele teve, né? Então, a pergunta, né, no sentido de você, sobre os fornecedores, porque assim, a gente teve as crises aí do Covid, como foi que você conseguiu lidar disso aí? Porque é até um feedback para um empreendedor de casa que muitas das vezes passa, né? Eu quero, assim, essa parceria que eu tenho com os meus fornecedores, 29 anos de empresa, eu nunca paguei um título na minha existência com atraso. Um dia de atraso, entendeu? Okay, não tenho. Então, isso, de certa forma, gera uma confiança, né? E isso é porque também, assim, eu considero que a gente tem bons parceiros, né? Foi bom você ter citado aí essa parte aí da pandemia, né? Porque, assim, foi um período que também você está no momento certo, na hora certa, certo? Como a gente tinha sempre uma empresa bem estruturada, né? Foi uma oportunidade que a gente teve também de evoluir nessa parte
online, né? Das vendas online, né? Antigamente a gente só Sim. tinha venda, o vendedor que ia porta a porta, né? Então, nesse período, a gente evoluiu bastante nessa venda, né? Do online. Hoje, já mais de 50% das nossas vendas já são online, entendeu? Então, dá graças a Deus, assim, a gente ser essa empresa estruturada que nos permite, né, tomar essas decisões, né, e que Sim. as coisas, graças a Deus, vem dando certo. Que bacana, que realmente isso é importante, assim, na parte do negócio, tem que ter essa cautela, porque às vezes quando a gente tá montando, né, um negócio ali pensando, acho que tudo que entra é lucro, só que Uhum, não, né, tem que fazer a divisão, tem que fazer a parte, e aí se sobrar que é. você vai pensar em tirar alguma coisa do E seu tem outro, prolabore, e tem né? outro detalhe, Ney, assim, ó, quando você trabalha no sufoco, cara, é, você não pensa em estratégia, né? Na verdade, você pensa em vender para poder pagar seus custos ali, né? E Isso, quando você está estruturado, não, cara, você pensa melhor as estratégias, né? é, Porque às vezes acontece de errar, né? Às vezes você monta uma estratégia que não dá certo. E aí, se não der certo, né? Se você não tiver uma estrutura por trás, né? Então, é sempre importante, né? Você tá bem estruturado para você montar as suas estratégias e se permitir errar às vezes, né? Quando, né? sim, é verdade, isso é importante mesmo, se permitir errar, mas desde que você realmente tenha essa parte preparada antes, né? Toda a É, parte de estrutura, né? Que se exato. permita, né? É. Porque eu já tive alguns negócios também, né? Sou Uhum. um empreendedor que você. Não tô ainda no seu de mais um dia, se Deus Não, quiser, eu que é chego isso. lá, né? E aí, meu irmão, é isso. Eu acho que essa parte de preparação, de o cara É. buscar conhecimento, Uhum. a gente hoje em dia, na tecnologia que a gente tem hoje, o Sebrae ajuda muito e me ajuda Muito, muito, né? muito, Como a parte empreendedora, que eu sempre falo aqui muito bem do Sebrae, porque eu tive muitos cursos, muito. além de ter se formado na parte de processos gerenciais, mas o Sebrae me acrescentou muitos cursos profissionalizantes, né, sobre Uhum. gestão financeira, que eu vejo que você é um cara que pode me dar até aula, né, que consegue administrar a sua empresa com a parte realmente cuidadosamente, Pronto. financeiro, É. separando, né? Então isso é muito Nunca esquecer importância, que né? tem o dia de amanhã, né, cara? Então, assim, Sim, esse ano foi bom. Então, cara, é, melhora a sua estrutura, né? Se prepara para uma crise, né? sim. Então, às vezes na crise que aparecem oportunidades também, né? Então, quando você trabalha dessa forma, acho que as possibilidades de acerto são maiores. Que isso mesmo, a pandemia ela veio aí para mostrar, né? Que muita Exatamente. gente que não tinha esse interesse Exatamente. de ir para online, acabaram muitos negócios Uhum. deixando o ponto físico, ficando só no online, né? Do atendimento ali Exato. na porta Uhum. e ficando no online. Eu tenho vários amigos que hoje em dia eles só vendem online e acham muito melhor do que ter aquele É, atendimento direto, né? é. Com o público. Meu irmão, essa parte, né, de crescimento, da expansão da empresa, ela tem a sua linha própria também ou pretende, né, crescer nesse mercado? Em Cara, parceria, porque assim, eu acho que aham, tem as parcerias que fazem, né? é. A gente tem algumas parcerias com por exemplo, fábrica de colchão, que eles criam linhas com o nosso nome, tá certo? E a gente percebe que o nosso nome agrega, né? Sim. Tem outra coisa também que pode vir. Eu viajei esse ano para a China, né? E pode ser que apareça alguma oportunidade nesse sentido também, sabe? Da gente trazer alguma Hum, marca, entendeu? Já estou com algumas negociações também para. que tem que ter isso também, né? É, Ir atrás é, sempre, né? De inovação, né? exato. Assim, a gente nunca está parado, né? A gente nunca tá, não pode. O empreendedor, o empresário, e principalmente no Brasil, não pode parar, né? É Então a gente está verdade. sempre à procura, né? A gente dá um passo a mais, mas também sempre procurando oportunidade. Meu irmão, que massa. A história tá muito bacana. A gente vai aqui dar uma pausazinha pra gente falar um pouco sobre os nossos patrocinadores e de quebra falar um pouquinho aqui da surpresa Uhum. do quadro, que a gente, é o tempo que você toma uma águazinha e tal, come um petiscozinho e a gente falar um pouquinho aqui dos nossos batatinhas, né? Nossos patrocinadores, a Aham. galera que mantém aqui, nos ajuda a manter toda essa estrutura, né? Fácil Imóveis é onde você encontra os melhores imóveis aqui em Fortaleza, no Conjunto Ceará, é com a Fácil Imóveis, certo? Você quer comprar e vender, quer alugar, tá pensando em fazer uma avaliação? Fala com a Fácil Imóveis que lá ele tem a solução para você.
Ponte da Tapioca, onde você encontra os melhores lanches aqui no Cunha do Ceará. Tem bolo, buruaca, tem tapioca para buraco de lá. Uma delícia. Eles Já mandaram provei, também. viu? É Muito muito bom, bom, meu muito bom. irmão. Irresistível. Se você não conhece ainda, recomendo você conhecer. Preço justo e barato no Ponte da Tapioca. Lá tem, viu? Aquele cafezinho, ó, de primeira. Tamo junto. Samuel Jesus, onde você encontra cama, mesa e banho para a sua casa. Lá tem rede, toalha, tem parte de cama de solteiro, tem parte de travesseiro, tudo que você imaginar para sua casa, para deixar ela bacana, lençol, lá no Samuel Jesus tem. Copiadora Central, onde você encontra os melhores serviços de gráfica aqui no Cunha do Ceará. Eles têm parte de plotagem, parte de impressão foto 3x4, impressão em papel offset, parte de gravação em garrafa, em copo. Ó, essa caneca aqui foi feita lá, então tá com a ideia também, né? Quer criar uma logo? Fala com os meninos lá, eles pegam lá, criam a logo pra você e tira da sua cabecinha e bota no papel. Pode ter certeza que lá eles arrebentam. Um abraço, meu amigo Brito, tamo junto. Trevo Lavicar, onde você encontra os melhores serviços de parte de estética automotiva do seu carro. Eles trabalham com a parte de higienização, vitrificação, lavagem de chassi, levanta o carro lá. E os melhores produtos da Fontes, viu? Se você não conhece ainda, a Trevo Lavicar é o lugar certo do seu carro, para deixar seu carro novo de novo. E Doceria de Maria, onde tem os melhores doces aqui no Cunha do Ceará, em todo Fortaleza, viu? Se você tá pensando em casar, dar uma festa aí, fazer algum bolo diferenciado, fala com a Doceria de Maria, que eles têm um orçamento para você naquele precinho, viu? Tamo junto, obrigado. E aí, meu produtor, Bruninho, botar os nossos batatinhas aqui. A gente abriu uma caixinha de pergunta, ali, para poder as pessoas, né, mandar alguns nomes aqui. Algumas pessoas mandaram alguns nomes para você falar se você chamaria ou não chamaria para saborear uma deliciosa batatinha aqui no nosso Conjunto Ceará, né? Esse quadro é como se fosse uma espécie daquele do Raul Gil, né? Tira o chapéu, né? Então, a gente vai falar aqui alguns nomes aqui para você. Que o primeiro é se você chamaria para saborear uma deliciosa batatinha no polo de lazer, a turma toda, né? Dos amigos do V4, rapaz. Os amigos do V4 ali, o meu amigo Iris, né? O Elimar. Primeiro, assim, porque lá onde moram os meus pais também, né? Então, e essa turma aí, cara, é uma turma muito bacana, sabe? Foi, assim, na época que a gente estudou aqui no V8, né? No V8 segundo grau, né? Então, turma bacaníssima, certo? Assim, a gente tem amizade desde a época que eu cheguei aqui, entendeu? Então, claro que eu chamaria essa galera aí. Turma certo? boa de longa data aí, né, meu irmão? É. E queira ou não, eles também patrocinam sempre fazem parte de evento que você tá lá como patrocinador, ajudando, eles participando eles ali, sabem, né? Que pode contar, né? Eles sabem disso, né? Que qualquer coisa que eles me chamam, eu tô sempre junto com eles. Que massa, meu irmão. Olha aí, meus amigos, ó. Tamo junto, galera muito boa aí, dos amigos do V4. E vai ter o Arraial lá no Amigo do V4 agora, sim, né? Sábado agora, né? Não, é sexta e sábado, viu? Sexta e sábado, Queria olha convidar aí, a galera aí sexta e sábado, pra né? estar presente lá, porque vai ser um evento... Já acho amanhã, né? Hoje quinta-feira, amanhã, né? Não. Sexta hoje quinta. Hoje terça, né? Quinta-feira. Sexta e sábado, o evento é sexta e sábado, cara, vai ser... Eu acho que esse ano eles estão prometendo muito, sabe, assim, eu acho que vai ser um grande evento. Olha aí, top, viu? Você já tá convidado para esse mega arraiá que vai estar acontecendo nos Amigos do V4, certo? Dia 4 e 5, amanhã e sábado, viu? Ó, festa bacana que a galera preparou para você. Estão lá já ajustando os detalhes finais para você que amanhã vai estar fazendo essa festa aí, certo? Vai ter banda, vai ter quadrilha, vai ter a turma toda aí que pode ter certeza que você vai ter um ambiente familiar para participar desse mega arraiá. E você chamaria o Giovanni da Madeireira, da Madeireira. Acaba bom. Seu Giovanni, né? Rapaz, o Giovanni é também um cara que eu tenho muita admiração. Uma das maiores inspirações para mim, certo? Nesse ramo do empreendimento, sabe? Foi um cara que eu sempre me aconselhou, sabe? É um cara que eu tenho muito respeito, muita admiração por ele. Cara, meu muito amigão, bom mesmo, admirável mesmo. Seu Giovanni, ó, tá mais que convidado para participar do nosso podcast, contar a sua história. É um cara que dá nossas adjacências, né? Ali do sucesso ali e tal. Ajuda muita gente. Com certeza aí, é uma história... Coração maior do que ele. Tamo junto, viu, meu irmão? Você vinha comer a deliciosa com Ari, bater aquele bate-papozinho, ó, com aquela batatinha, viu? Tá mais que convidado também para participar do nosso podcast, viu? E você chamaria
a Adriana e o seu Renê, da Madeireira São José. Madeireira São José. Eu sou cliente, né, fiel deles, inclusive comprei agora, né, trocou as portas de casa, minha esposa me cobrou, né? Cara, é outro casal, assim, admirável, tá certo? Tenho muito respeito. Empreendedores, não sei se vocês já vieram aqui. Não, eles estão colocando na agenda deles pra Cara, vir, vocês tá mais que deveriam- convidado. Já convidei, História- ó, Dona Adriana, seu Renê, você sabe, né? Tá História convidado. belíssima, viu? Uma história belíssima, conheço também de muitos anos, né? Meu amigo Renê, assim como eu, somos romeiros, né? Então, Olha. cara, o Renê é um cara assim que eu tenho muita admiração, né? Mas é um casal que merece estar aqui, entendeu? Eu acho que merece estar aqui. Eles têm uma história belíssima, sabe? De empreendimento, né? Essas pessoas aqui, se você valoriza muito as pessoas aqui do Conde Ceará, com certeza eles Com são certeza, não, imprescindíveis estar aqui, a viu? gente já convidou, assim, na verdade já tava nos nossos É? primeiros, né? É, Só pronto. que eles estão tentando Você vai encaixar a ver. agenda pra vir e Pronto. tal, se preparar. É isso. Mas com certeza, Dona Adriana, seu Renê, ó, tá mais que convidada. Pois O é. Ari já chamou aqui pra vocês virem também contar a história, viu? Salvo engano, não sei se o Renê vai, mas agora em setembro a gente tá indo pra Canidé a pé, viu? Olha aí. Eu acho que ele vai também. Que viu? massa, que bacana, viu, meu irmão? é. Que massa mesmo, viu? E você chamaria pra também vir pra cá do Bira Móveis Vira móveis. pra poder Cara, ir nessa deliciosa batatinha? Pronto, cara. Assim, se tem uma coisa que você nunca pode esquecer das pessoas que te ajudam, sobretudo no começo, porque para todo empreendedor, né, o começo sempre é muito difícil, né? Então, obviamente, tem muitas pessoas que eu tenho muito agradecimento, meus pais, né? Sim. Mas, cara, o Bira, esse cara também é um coração maior do que ele. E, sobretudo, no começo, né? Quando eu tinha muita dificuldade de comprar produtos, entendeu? Ele foi um cara... Quando eu entrei lá nessa empresa de cobrança, eu entrei porque ele estava saindo lá. Eu entrei no lugar dele. Mas nós tínhamos um laço lá porque eu sou de Alto Santo e ele é de uma cidade de Hereré, de uma cidade vizinha lá, entendeu? A gente se conheceu ali, mas também, assim como nós dois, sabe, teve logo uma afinidade lá, muito feeling entre nós dois. Mas assim, cara, ele me ajudou muito, sobretudo no meu começo, sabe? Que Assim, massa, comprando produto para mim, sabe? Quando eu não podia pagar, assim, ele sempre dava um jeito. E é um cara que sempre torceu por mim. Eu tenho certeza disso, sabe? Então, dar esse recado aos empreendedores, sabe? Nunca esquecer dessas pessoas, né? Nunca falhar com essas pessoas que, sobretudo, lhe ajudam no começo, né? Sua família, né? Sua esposa, né? Massa, irmão. E isso você mostra muito, que é uma coisa que eu admiro no ser humano, é que você tem a gratidão. Cara, Você e mostra por muito ele eu sobre a tenho uma gratidão. gratidão muito grande, porque ele, assim, foi fundamental no meu começo ali, sabe? Que massa, meu irmão, que bacana. É. Ei, meu irmão, viu? Só gente boa do bem aqui. Graças a Deus aqui, uma turma boa viria comer nossas batatinhas aqui. E você, esse aqui é uma convidada muito especial, que é aqui, meu irmão. Você chamaria a Luciana da Aistia Móveis para poder saborear junto com você a luz de vela. Pois é. Rapaz, eu tenho que falar nessa câmera E aqui nessa pra câmera ela. aqui, Cara, ela não tá aqui hoje porque ela fez Teve um outros procedimento. compromissos, né? Mas, cara, a Luciana também foi uma grande parceira, né, nessa minha evolução, né? Ela sempre acreditou em mim, sabe? Depois da minha mãe, que a minha mãe foi a pessoa que mais acreditou na face da terra em mim, foi a minha mãe. Mas a Luciana, e sobretudo, assim, porque quando a gente está empreendendo e quando a gente se casa, né, tem as necessidades normais de você querer ter um carro melhor, uma casa melhor, querer morar melhor, né? Mas como durante muitos anos, né, ela sabe disso, que eu priorizei muito a minha empresa, né? Então, muitas vezes a gente sacrificava as coisas pessoais, né? E por acreditar em mim, a Luciana sempre, né, postergou um pouco as nossas necessidades, entendeu? Então, além dela ter me dado, né, 2 filhos lindos, né, que a gente tem muito orgulho deles, né? Mas a Luciana foi muito parceira, né? Então, eu queria mandar esse recado aqui para ela, mandar um beijo, dizer que eu a amo, viu? Chaparruca! A parra nota aí, viu?
Anota aí como é que faz, viu, rapaz? Da próxima vez vai vir nós dois aqui. Que massa, bacana. Luciano, você, ó, tá mais que convidado aí a saborear deliciosa batatinha à luz de vela aí, né? À luz de vela, né? Com nosso grande amigo Ari, né? E que massa, que bacana, viu, meu irmão? A gente também tem um quadro, né? Que a gente... É o famoso puxão de orelha, né? Da mesma forma que a gente fala aqui, tá, algumas pessoas, a gente também tem aquele recado que a gente pudesse dar, ou para uma empresa, ou para alguma pessoa, como fosse um feedback construtivo, certo? Aqui a gente já teve desde a Cagesse e a Enel, que são as campeãs aqui, né, de reclamação, de feedback, na verdade, né? Como também uma empresa de transporte rodoviário, né? Então, assim, esse espaço aqui é seu. Para quem você daria esse puxão de orelha, né? Cara... Rapaz, tem um amigo meu, que é o Giovanni, né? Que ele sempre fala isso, assim, que a gente tem sempre que jogar com as regras do jogo ali, né? Então, não gosto muito de ficar reclamando dos outros, eu acho que eu gosto muito de fazer o meu. Mas se eu tivesse, assim, do poder público, né? Porque hoje eu não tenho uma loja aqui no Conde do Ceará, porque lá onde eu tinha minha loja, todo ano o canal ali transbordava e molhava né, os móveis, né? Todo ano eu tinha que trocar os móveis, né? Então, com o tempo eu me cansei, né? E tive que fechar minha loja lá. Então, uma coisa seria, né? Não sei, certamente deve ser da prefeitura, né? Não sei nem quem era o prefeito na época lá, entendeu? Mas seria né? Pro poder público aí. Essa parte da infraestrutura, do saneamento que todo ano o governo do Ceará, infelizmente, cara, né? ali Independente do prefeito que passa, a gente aqui não tá em ali cima um pra falar a problema parte, mas é um crônico, crônico, né, que crônico se ali. repete, né? Que crônico. já recebeu também campeão aqui do governo do Ceará, você viu? Esse puxão de orelha. E gera um impacto ali, cara, naquela região ali da pracinha ali, é um impacto enorme ali. Na época do inverno, é terrível, sabe? Hoje a gente teve até lá na página já o vereador que tiver aqui, Pedro Márcio, cobrar as autoridades, Exato, né? Como uma forma também de ajudar a região ali, né? Dos moradores, que realmente é um puxão bem dado que você dá, relembrar, né? Hoje, graças a Deus, esse ano foi um pouco mais brando em relação à parte, né? Das enchentes, mas o retrasado, rapaz, lá nos amigos lá do pessoal do Isa, rapaz, a água ficou acima da canela ali, distante, na praça. A gente tem vídeos lá na página lá sobre isso, né? Então, vá o puxão a orelha aí pra você do poder público, né? Que tem, né, aquela parte da canetada, né? Caneta na mão, pra poder fazer alguma coisa, né? Faça alguma coisa ali pra região ali, do pessoal do Genibaú, que também engloba aquela área verde, né? Descendo os ali moradores, no canal, cara, né? ali embaixo as pessoas devem sofrer pra muito, todo né? mundo aí. Então, esse puxão de orelha vai pra você aí, ó, que tá deixando isso aí a desejar, viu? Muito bem dado, meu irmão. Mas, Ney, voltando assim, eu também sou um cara que não gosto muito de reclamar, Sim. Entendeu? Eu gosto de fazer o meu, entendeu? Eu gosto de correr atrás. E tá entendeu? certo, é isso mesmo. Mas é isso mesmo, meu irmão. Mas assim, é um puxão de orelha muito bem construtivo, né? Que eu acho que é uma forma de a pessoa receber o feedback e ajudar, né? Meu irmão, a gente, da mesma forma também a gente tem um puxão de orelha, a gente também tem o selo, né? Que é uma forma de também presentear algo para uma pessoa, né? Que realmente é inspiradora, né? É uma pessoa que realmente merece esse selo do CC Ordinário. Para quem você daria esse selo do CC Ordinário, né? Cara, não é porque esteja na sua frente, a gente se conheceu hoje, né? Mas há algum tempo eu já acompanho, né, o trabalho que você vem desenvolvendo, né? Também fiquei encantado com a sua pessoa, assim, foi uma conversa que, né, mesmo antes de começar aqui o podcast, né, foi uma conversa que fluiu. Se eu tivesse dar um selo também para você, né, porque o trabalho que você vem desenvolvendo, acho que você... meu irmão, obrigado. Contribui muito, né, e sobretudo para a população aqui do Conjunto Ceará, né? Então... eu daria um selo para minha equipe, pode ser? Pode ser? Você pode dar quantos selos quiser aqui, meu irmão. Que é ser para sua equipe, com certeza. A minha equipe, né, que durante esses 29 anos, né, a gente vem crescendo junto, certo? Assim, hoje eu me considero uma pessoa que eu não estou tão dentro da operação lá, como foi desde o começo ali, mas hoje eu me sinto seguro de ter, né, uma equipe tão capacitada, entendeu? Que às vezes dá essa liberdade pra gente não estar, às vezes, tão dentro dos problemas lá, mas a gente sabe que lá tem uma equipe boa, entendeu?
Então... Porque teve um bom líder preparador para preparar essa equipe para assim, poder comandar, né, meu irmão? Mas depende também de cada um, né? Assim, obviamente a gente dá... eu também tenho muito orgulho de dizer que as pessoas que estão hoje nos cargos de liderança são tudo pessoas formadas dentro da empresa, entendeu? São tudo pessoas que vão ascendendo dentro da empresa. Sim, legal. Tirando hoje o Alex, que é o nosso gerente geral, que está passando o bastão até para o Rangel, todas as pessoas foram formadas ali dentro, entendeu? Então, nós somos uma empresa que gosta muito de valorizar, sobretudo, as pessoas de casa, entendeu? Então, eu queria mandar... o selo do CC Ordinário para toda a equipe aí do IC Móveis, ó. Galera que comanda essa empresa aí junto com a Ari aí, que tá ali por trás dos bastidores, né, meu irmão? Que massa, que bacana, viu? E Ari, nós já estamos chegando aqui no nosso finalzinho aqui, mas eu gostaria de saber também, né, a parte do projeto social, das partes que você participa, né, que trouxe aqui algumas coisas, né? Eu vi que agora tem uma parte do tênis de mesa, né? Tem a parte também dos amigos do V4 que você todo ano tá lá ajudando, patrocinando e incentivando a galera, né? Conte um pouquinho aí, meu irmão. Pode ficar. Pois é. Cara, vou abrir aqui para você aqui. O AECIA Tênis de Mesa... Chapéu, né? A partezinha aqui. Digamos assim, minha menina dos olhos hoje, né? É o meu projeto social que eu quero dar para a sociedade, né? Um pouco daquilo que eu recebi, entendeu? Então, é um projeto que começou... O Tênis de Mesa começou lá dentro da minha empresa. Eu com o Alex, o Rangel, a gente brincava lá dentro da empresa. Sim. Aí, de repente, veio o Dudu, que era um cara que jogava campeonato cearense ali. Alguém apresentou ele. Aí, de repente, eu comecei a pagar pro Dudu as inscrições dele. Dar um patrocínio pro Dudu, né? De repente, o Dudu foi atraindo outras pessoas, né? Outros mesa-tenistas ali, né? E... Rapaz, se tornou um projeto grandioso. Graças a Deus, hoje a gente atinge ali diretamente, tem uns 60 atletas, entendeu? Inclusive, esse final de semana vai ter uma etapa de um campeonato interno que a gente faz. A gente convida outras equipes, né? Outras equipes, né? Esse final de semana vai ter. E a nossa sede fica na Caucaia, tá certo? Até convido quem gosta de tênis de mesa, né? Se quiser participar desse projeto lá, entre em contato com a gente. Lá tem o Instagram. Olha aí, ó. Cara, aqui, até aqui. Ei, isso aí foi direto, viu? Foi direto pra chamar ele. Pra chamar ele pra participar, viu? Você foi direto, eu senti. Onde é que ele joga? Nosso produtor aqui, rapaz, já tirou logo a raquete aqui. Deixa eu ver a raquete. Eu não sei se você é bom jogador ou não. Eu tava meio suadinha. Não é pela... Né? Ó. Essa daí é a clássica. Pronto, ó. Mas pela borracha, a gente vê que você é um bom jogador. Esse material aqui é um bom material, entendeu? Onde é que você joga? Você... Só racha mesmo. Só o rachazinho de Mas colégio, tá né? ó. Eu vejo que a borracha dele é uma Buttonfly, entendeu? Olha aí, a Pocaba entende, rapaz. Ó. Jola, ó. Isso aqui é o meu material. Eu jogava muito colégio, na época de colégio, né? Cara, eu convido a vocês entrar lá no Instagram da ICIA Tênis de Mesa, entendeu? Graças a Deus, hoje é um projeto que a gente consegue atingir muitas crianças, entendeu? Que massa, bacana, né? Nós estamos com ambições maiores, entendeu? Depois, quando tiver essa... Se eu não me engano, a gente até postou lá na página, vai ter um evento agora no Conjunto Ceará. Lá na terceira etapa, né? Se eu não me engano. Terceira etapa. Não, a terceira etapa. É a terceira etapa, né? A terceira etapa interna. Entendi. Entendeu? Eu vi terceira lá, eu vi terceira etapa. Pois é. Mas eu vou fazer umas imagens, vou mandar pra ti. Cara, é um projeto que tá crescendo, entendeu? Começou com eu, Alex e o Rangel ali dentro da empresa, aí depois atraía outros funcionários, depois aí foi ganhando proporção. E depois, assim, porque é um esporte que eu amo, né? Sim. Hoje nós somos... A ICIA Tênis de Mesa, você pode olhar lá. Nós somos hoje o quarto melhor clube de tênis de mesa do estado do Ceará, entendeu? Já somos a quarta. Já estamos rivalizando aí com os grandes, né? Então esse é o meu projeto que eu quero... tá convidado.
Tá convidado. Se quiser ir hoje ainda, viu? Olha aí. Daqui a pouco. Pois é. Então, mas sobretudo se tornou uma coisa que eu quero dar de volta para a sociedade, Sim. né? Tudo que eu recebi, tá certo? Assim, Que essa gratidão nessa parte, que é exato. muito Cara, bacana, e que tá é ficando muito muito... bacana. Depois eu quero lhe convidar lá, inclusive domingo, Aceito, com domingo se você certeza. puder ir, vai estar muita gente que convidou lá, o prefeito, né? Tem algumas pessoas que a gente convidou, se você puder, né? Tiver espaço no domingo, até porque tem o evento aqui que Sim, eu vou ter sim, que me sim. dividir, né? Entre o evento, participar, fazer a parte, né, meu irmão? É exato, verdade. O evento Pois é. que vai estar acontecendo agora, ó. Amanhã, sexta-feira, certo? E sábado, 2 dias de mega evento do São João. A Cara, ICE Móveis como patrocinador. Muitas empresas aqui do cara, nosso muito bairro, né? Que bacana, está muito bacana. patrocinando, né? Então, assim, você é o nosso convidado especial aí para participar, né? Desse grande evento de São João do Conde do Ceará, né? Exato. Todo ano está lá ajudando, né? Participando também, além certeza. dessa parte social, A né? Você gente também ajuda adotou muito, né, meu aquela irmão? praça, a gente, né? Os amigos, né? A gente adotou a praça lá. Se você olhar aqui no Conde do Ceará, eu acho que não tem praça mais bonita. Assim, tá A certo? praça é organizada, os órgãos são muito unidos ali, o pessoal, né? Do As pessoas estão V4. muito unidas, né? Tem além do Íris, o Elimar, né? Tem o Dão, um cara que é o Januário que teve aqui, né? Sim. Então são Então, que faz pessoas parte lá de fazer as casinhas, as cores, né, cara, né? muito bacana. Então, Eu gravei lá agora nessa parte da casinha lá, gravei uns cara, vídeos muito lá. bacana, E né? você lembrou agora um negócio aqui que eu acho que o pessoal de casa também tá curioso. Rapaz, a história daquele avião, como foi Pois ali? é. O Dan ali, como foi aquela história Cara, do avião acho que lá? foi o próprio Dão que fez esse desafio. Ari, rapaz, se você comprar um material aqui, a gente se junta e faz. Eu O digo, pessoal disse assim, não, é o avião do Ari que pousou aqui a primeira vez e ele quis deixar aí pra... nem tanto, né? Nem tanto. Mas assim, o Dão sabe disso. Cara, se o Dão, que ele disser assim, Ari, eu quero fazer um avião. Cara, tamo lá, tamo junto, Que é entendeu? muito massa aquele E aviãozinho, ele, cara. a casinha, aí você viu que ele fez lá, acho que é o presépio, né? Tem, né? Então tem muita coisa bacana e tudo que eles me chamam, eu tô de mão dada, assim, porque meus pais moram ali, Sim. entendeu? Então eu tenho uma ligação muito grande com aquela pracinha ali, entendeu? Que massa, né, Morei meu? muitos anos ali, jogava bola ali naquela pracinha, né? Todos os meus amigos ainda, né? Uma galera muito boa que toda terça-feira hoje eu tô almoçando com meus pais ali. Toda semana eu tô lá. Que legal, meu irmão, viu? Que bacana. Porque assim, é isso, não esquecer as origens, né? Não. Que você realmente, assim, mesmo que você esteja na sua correria, ocupado, né? A gente nunca pode esquecer de onde a gente veio, cara. Entendeu? Então isso aí é uma lição tão básica, né? A pessoa que esquece das pessoas, esquece das suas origens, né? Não sei, pelo menos eu acredito muito nisso, sabe? Né? Que bacana, meu irmão. Que assim, que história massa, inspiradora sua. Se eu já era seu admirador, agora eu virei seu fã. Porque Não, cara, que é é isso, muito que é bacana, isso. assim, escutar essas histórias dos empreendedores, principalmente do nosso Conjunto Ceará, pessoas que ganharam o mundo, né? Cresce, né? Teve aqui recentemente também que é lá do V4, o Jonathan, né? Cara, O Homem do Sapato. história muito bonita daquele rapaz. Pois é, ele conheço. contou a história dele aqui. Eu não sei se você sabe, eu não sei se ele fala disso, né? Mas ele é um exímio dançarino, né? Não sei Falou aqui. Pois Ele falou que eu era aluno se dele. responde dançando, ele Eu era aluno dizendo. dele, entendeu? Ele falou Cara, o comecinho uma da história dele. muito bonita daquele rapaz, viu? Muito Pois bonita. é. Eu era... A avó dele foi uma das minhas primeiras clientes. Olha entendeu? aí, meu irmão. Cara, hoje ela não tá mais com a gente, né? Uma pessoa rapaz, do coração enorme ali, uma pessoa que ajudou muito a pracinha Sim. ali, entendeu? Então, Jonathan, meu irmão, ó. Você sabe gente ser o finíssima, irmãozão, viu? 10 anos aí, meu irmão, Pois é, cara, foi gente boa. Foi meu professor de forró. Olha aí que massa aí, rapaz, que bacana, viu? E Ari, meu irmão, estamos chegando aqui no nosso finalzinho, contando um pouquinho aqui da sua história, né? Realmente, fosse contar toda a parte, a gente passar o dia todo aqui, porque o papo é muito bom, né? Eu queria saber, assim, na verdade, eu queria pedir, né, pra você, que conselho você daria para aquele microempreendedor, aquele cara que tá começando, né? Aquele cara, independente do segmento, né? Mas aquele cara que tá começando ali. Qual conselho você daria para aquele cara que tá começando ali, pudesse dar para ele? Ney, é o seguinte, cara, empreender no Brasil não é fácil, cara. Não é fácil para ninguém, entendeu? Então, cara, dê o máximo de ti, né?
E uma lição básica para o empreendedor. Acredite em você, entendeu? Tudo bem que eu tenho até essa filosofia, eu gosto muito de ouvir, né? Quem faz parte da minha equipe sabe disso. Eu gosto muito, antes de tomar decisões, dividir. Mas, assim, sobretudo, acredite em você, né? Sobretudo, se você... a primeira pessoa que você deve acreditar é em você, entendeu? Então, sangue no olho, porque quando você está começando, realmente as coisas são mais difíceis, né? No começo, de fato, você tem essa obrigação de não poder errar muito, né? Você não pode errar muito, né? Mas por isso que eu incentivo o empreendedorismo cedo, cara. É a oportunidade que às vezes que você tem, né? Se a coisa não der certo aqui com uma coisa, você, né? Sim. E nunca desista disso. E nunca deixe de acreditar em você, entendeu? Então, sangue no olho, vá para cima e acredite em você. São 2 liçõezinhas básicas para quem quer empreender. Que massa, meu irmão. Que conselhos sábios aí, viu, meu irmão? E agora a gente gostaria também, né, de deixar esse espaço aqui aberto pro famoso jabá, né? Agora esse momento aqui é seu, para você realmente, como bom vendedor que você é, vender não, eu não sou a IC Móveis aqui. Eu era bom cobrador. Cobrador, né? Então você aí, de uma certa forma, mostrar pra galera de casa, né? Falar um pouquinho, né, da empresa, como é que faz para poder entrar em contato, se tem a oportunidade para novos vendedores, abrir catálogo, né? Então o site, Instagram. Então assim, meu irmão, esse espaço é seu para você fazer o jabá. Pronto, cara, eu sou péssimo em vender jabá, não sei se o Carlos Henrique iria vender o jabá aqui, mas assim, tem aqui o Instagram, né, da ICIA Móveis, né, mas, cara, se eu tivesse que fazer um jabá hoje, eu faria do ICIA Tênis de Mesa, sabe? Do ICIA Tênis de Mesa. Cara, aqui é um projeto que hoje tá ocupando um lugar muito diferente no meu coração, sabe? É um projeto que tá dando certo. Enfim, se vocês quiserem seguir a gente lá, tem o ICIA Móveis e tem o ICIA Tênis de Mesa, tá certo? Então, se eu tivesse que fazer o jabá, eu faria mais do tênis de mesa hoje, viu? E, assim, quem quiser seguir a gente lá, né? E tu, né, aqui, ó, você trabalha hoje em dia, um mix aqui, eu tô olhando aqui o Instagram, né? Cara, pra quem de casa aí, ó, você que é seguidor, né, da página do Conjunto Extraordinário, né? Você é melhor de vender. Já começa a seguir aí, ó, ICIA Móveis, né? A loja que vai até você. A loja que vai até você. Lá eles trabalham com parte de bicicleta, tem som, tem cozinha, tem armário, tem guarda-roupa, tem mesa, tem berço, tem sofá, tudo que você imaginar no ICIA Móveis tem. Pronto. E com aquele precinho, cabe no seu bolso, né? Ressaltando o que eu falei lá no começo, né? Vendemos no crediário próprio. 100% aqui. Próprio, né? Até 15... sem sair de casa, né? Compra sem sair de casa, até 15 vezes sem juros, né? Uma coisa importante aqui, ó, entrega e montagem grátis. Eu comprei recentemente, né, na parte de uma loja, que era um móvel específico, né? Lá me cobraram a entrega, me cobraram a montagem. Exato, e aqui, ó, a entrega e a montagem totalmente grátis por conta do Ari, viu, meu irmão? Que massa, que bacana, viu? Parcelamento em 15 vezes. Até 15 vezes. Caramba, meu irmão, que massa, viu? Então, entra em contato aí através do Instagram. Já tem aqui, ó, o linkzinho, você clica lá, vai estar falando com um dos consultores, vendedores lá. Exato. Então eles vão até você, tem uma equipe que vai até você, leva o catálogo. A gente fala da venda online, mas é online personalizada, né? Vai ter lá uma pessoa lá para atender, entendeu? Fazer todas as explicações, né? Que massa. Facilitar. Que bacana. Então, meu irmão, que bacana, que história inspiradora. Como eu digo aqui, né? A gente tá aqui para abrir realmente esse espaço, né? Para contar histórias de empreendedores que nem você, contar histórias dos moradores, influenciadores, pessoas aqui das nossas adjacências do nosso bairro. Pronto. E, cara, só tenho a agradecer, né? Por você ter aceitado esse convite, compartilhar um pouco da sua história com a gente. E pode ter certeza que é só sucesso e Deus abençoe e continue abençoando toda a sua equipe, todo o seu trabalho que você faz lá. E que muito massa, meu irmão. Muito parabéns aí pelo seu trabalho. Eu queria agradecer, né? Findou uma conversa leve, né? Confesso que eu vim um pouco nervoso, assim, mas você torna a conversa mais leve, né? Então, queria agradecer, mas também parabenizar você pelo trabalho que você desenvolve aqui, né?
E eu espero que a gente tenha ajudado de alguma forma aí, né, para esclarecer alguma coisa, né, e ajudar alguém que, né, que E às você vezes de tá- casa, ó, que assistiu aqui até o final, ele trouxe aqui o brinde aqui pra você, ó. Esse brinde, quem comentar Uhum. primeiro lá na mensagem lá, certo, ó, entrega e montagem grátis, ICA Móveis, vai estar ganhando aqui esse kitzinho aqui a gente Pronto. vai deixar esse kit pra vocês, viu? Então Certo. comenta, ó, entrega e montagem grátis, ICA Móveis, É isso. viu? Tamo junto, obrigado, Valeu. meu irmão, Meu por irmão, ter compartilhado essa brilhante história com você. E aí, esse é meu produtor, Bruninho, tamo junto. Até a próxima. Ah, não. O famoso, como é? O Rai fala? A humilhação de cada dia, né? A humilhação, não se esqueça. Ainda tem isso, Você que veio. Você que veio, né? Aqui, né? Você que veio através aí do nosso amigo Ari, né? Do ICA Móveis. Inscreva no nosso canal, compartilha com os amigos, manda pra turma aí pra escutar essa história inspiradora, né? E você que é o nosso seguidor do Conselho Ordinário, também segue lá o ICA Móveis, compartilha com a turma, dá aquele likezinho, se inscreve no nosso canal, que para a ferramenta, né, do YouTube entender que cada vez mais esse conteúdo é bacana, é interessante, entregar para mais pessoas e a gente crescer aqui no nosso canal, viu? Muito obrigado pela sua audiência, Deus abençoe e até a próxima. Valeu!